Você falou que você não sabia como funcionava ser investigador, e eu tenho certeza que muita gente que está nos vendo também não sabe, como eu também não sei. Aconteceu um crime. Tem os mais badalados, Sim. como o caso da Richthofen e tal, mas tem aqueles crimes comuns. Aí aconteceu um crime, olha, chegou lá na delegacia, fulano matou ciclano e tal, não sei o quê. Quando o investigador é acionado e o que ele começa a fazer? O que a gente chama de crime, né? Primeiro, a gente tem que tomar como base essa visão jurídica que, pelo menos, é o que normalmente já se estabeleceu hoje, né? Crime é um ato que atenta contra um bem jurídico que nós temos. Um bem jurídico é a vida, é a propriedade, né? Então, se dividiu esse ato entre uma coisa que chama materialidade e a autoria, ou seja, alguém realizou uma ação para que aquele fenômeno, que é o crime, tenha realizado. E essa ação deu consequência a um fato. Quando ocorre um desses fatos, que eles estão elencados lá no Código Penal e tal, o Estado tem que agir para que aquela pessoa seja punida. Para que isso aconteça, é preciso demonstrar que foi aquela pessoa que realizou o ato. Perfeito. Né? A maioria dos crimes, eles têm autor. É muito fácil você identificar de imediato quem cometeu o crime. Porque são esses crimes menores, de ameaça, são crimes contra a honra, né? Alguma coisa que você já sabe. Nesse tipo de crime, não é preciso a atuação de um investigador. Certo. Os crimes, quando acontecem e não se sabe de imediato quem os cometeu, é aí que se exige a atuação de um investigador, porque será a responsabilidade dele, a atribuição dele, angariar indícios substratos para se demonstrar que aquele fato foi cometido por tal pessoa. O caso mais clássico, né, que é mais fácil de se usar como exemplo, um crime de homicídio, que normalmente é um crime que nós não conseguimos saber ali quem fez. De imediato, quem atende esse local de crime é a PM, porque a população liga para o 190 e avisa, olha, passei por aqui, vi que houve disparos e eu estou vendo ali alguém no chão caído, sangrando. A PM manda uma viatura até lá no local, a PM confirma realmente aquele chamado e aí aciona a Polícia Civil, porque se identificou que houve um crime e o crime não tem autoria. E o crime sempre é investigado pela Polícia Civil. Em regra, sim, esses crimes comuns, Perfeito, né? perfeito. A Polícia Civil, então, envia uma equipe até lá no local, primeiro para se observar o que pode ser feito para se angariar aí elementos de conhecimento para indicar quem foi o autor. Recolhe-se, então, testemunhas, recolhe-se impressões sobre o local, se a porta estava aberta, se a porta... Isso já é o investigador que faz. Esse trabalho é o trabalho do investigador. Agora, recolher as provas, analisar tecnicamente e tal, aí quem atua é a polícia científica. É a perícia que se fala. A perícia, né? Quer dizer, você vai, quando aconteceu o crime, você, investigador, vai com alguém ligado à perícia. São, as pessoas que vão são investigadores e peritos, é isso? Logo no início não, é porque pode ser que aquele local ele não exija perícia. A coisa seja tão fácil, tão evidente, que você não precise recolher elementos técnicos, né? O que ocorre, ao menos em São Paulo, no Brasil, com a Polícia Civil de São Paulo, é que primeiro vai essa equipe da Polícia Civil e aí depois eles acionam essa polícia científica. Até por uma questão de material humano, né? Não existem tantos peritos assim que podem ficar disponíveis para atender a todos os locais de crimes. Então faz uma pré-seleção ali, avisa e manda-se mensagem, avisa-se lá para a polícia científica, olha, no endereço tal houve um crime, então vocês precisam ir até lá para se fazer o que eles chamam de laudo pericial de local dos fatos. Os peritos vão até lá, fazem um relato técnico do que é esse espaço científico. Então eles registram fotograficamente, tiram fotos, recolhem alguma coisa que eles acham de interessante, como, por exemplo, fio de cabelo, se encontram projéteis, cápsulas
pelo som, eles já recolhem digitais, essas coisas. Principalmente, é um elemento muito fundamental, assim. Em São Paulo existem duas polícias científicas, né? Existe o IC, que é o Instituto de Criminalística, que faz esse trabalho científico mais que não é voltado para a medicina. Ou seja, tudo aquilo que é mais evidente, assim. Existe o IML, o Instituto Médico Legal. Esse órgão, que também pertence à polícia científica, é onde ficam os peritos, os médicos legistas responsáveis para fazer o laudo necroscópico. Recolhe-se o corpo, manda para eles. E eles vão analisar o corpo internamente para saber se há algum indício de envenenamento, se há alguma marca de agressão interna que não é visível internamente. Eles fazem também uma coisa que é fundamental para se descobrir quem é o autor desse crime, é identificar e descrever as lesões que o corpo tem. Tem um buraco no braço. Ele olha e diz, olha, pelo que eu estudei, isso daqui é um orifício de entrada de um projétil. E pelas características desse orifício, pode ser que ele tenha sido feito a coisa aí de 5 a 6 centímetros. Analisando todo o corpo, eu concluo que essa pessoa pode ter morrido há 2 horas, há 4 horas, há 3 dias, há 1 mês antes de estar aqui na minha frente. E essas informações, elas são fundamentais. Recolhido tudo isso, passa-se para o delegado de polícia e ele então vai fazer o relatório final, concluindo ou não se ele indicia, se ele indica, se ele aponta alguém como sendo o autor do crime. Mas isso, assim, como é para homicídio, e os homicídios hoje, os crimes dolosos contra vidas hoje é o meu dia a dia, fica mais fácil. Mas isso também é para roubo, é para furto, e é para crimes cometidos na internet.